Olá, queridos, a graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua vida e a tua família. Sou pastor Luiz, hoje moro em Mojimirim, 2026 nós estamos. Estou passando aqui para deixar um testemunho e um relato do que vem acontecendo depois da descoberta de um câncer na tireoide, por isso que é um testemunho. E um relato contando de como tem sido desde então. Em outubro de 2025, eu fui fazer um exame aqui no AME de Mogi Guaçu e fui muito bem atendido, por sinal. Era um pedido de consulta que eu havia pedido já no postinho, no SUS, e depois de muito tempo eu nem lembrava que havia feito esse pedido. Eu fui chamado e fui para esse exame. Fui atendido pelo urologista, o qual fez alguns pedidos, dentre eles um ultrassom do abdômen para saber como é que estava a próstata. Por conta da idade, a gente já tem que fazer esse exame. Então, como eu ia completar 50 anos, eu fui para o exame. Então, em outubro foi marcado o ultrassom do abdômen e eu fui até o AME de Mogi Guaçu. E aguardei, e quando chamou a minha vez, havia uma outra pessoa exatamente com o mesmo nome que o meu, Luiz Antônio de Souza, no mesmo local, no mesmo horário, para fazer um ultrassom. Porém, todavia, entretanto, o ultrassom dele era da tireoide e o meu do abdômen, como eu citei há pouco. Então, os dois foram até o médico conferiu os dados e aquele que foi chamado era eu. E quando o médico foi preparar, ele foi explicar como seria o procedimento. Ele falou assim: eu vou fazer o ultrassom da sua tireoide. Eu falei: mas eu não vim fazer ultrassom de tireoide, eu vim fazer o ultrassom do abdômen por conta do pedido do urologista para saber como é que está a próstata. Ali então ele disse: eu tenho que fazer o que está no sistema. Eu falei: mas está aqui o WhatsApp, o protocolo, o horário, o local e o que é para ser feito. E o médico respondeu novamente: eu tenho que fazer o que está no sistema, não posso fazer outra coisa. E eu insisti mais uma vez e ele disse: faz o seguinte, vamos fazer esse procedimento na tireoide. A seguir você vai lá na recepção, você explica a confusão que houve com os nomes, com o horário, que havia outra pessoa. Se ela já fizer um outro pedido do ultrassom do abdômen, você retorna aqui e hoje mesmo eu faço o seu exame. Tudo bem. Não discuti mais. E ele falou assim, então explicou novamente como seria o procedimento e começou a realizar. E quando ele passou não sei como é que chama o aparelho ali em relação ao ultrassom, passou aquele gel, passou o aparelhinho, e quando ele começou a passar, ele falou assim: ó, foi Deus que te colocou aqui hoje nesse horário com uma pessoa com o mesmo nome que o seu, fazendo essa confusão, porque senão você nunca iria fazer esse exame. Por que eu não iria fazer esse exame? Porque o câncer de tireoide, ele raramente dá sintomas, a não ser que ele esteja inchando, esteja um nódulo grande. Então o único sintoma que eu tinha era cansaço, por conta de que ele causa eu não sei explicar o que ele causa no nosso organismo, mas o único sintoma que eu tinha era o cansaço. E eu achei que era por conta da idade, 50. Então, ele falou: se você crê em Deus, chega na sua casa, ora e agradeça a Deus. Só no final que eu falei para ele que eu era evangélico, eu nem falei que eu era pastor. Mas quando você vê o médico falar isso, e eu fiquei ali sem sentido, sem entender, fiquei confuso, falei assim: mas o senhor pode dizer que é um tumor e é maligno sem fazer biópsia? Ele falou assim: ó, faça a biópsia a seguir, não tem problema nenhum. Mas pelo que eu vejo, ele é um tumor maligno.
Aí eu saí dali, tudo bem, fui na recepção, resolveu, eu fui lá e refiz o exame do qual foi pedido. Então, o testemunho é de gratidão a Deus, porque senão realmente eu não iria de forma alguma pedir um exame da tireoide. Eu ia procurar um endocrinologista para saber como é que estão os meus hormônios, ou pedir para ele apalpar, porque realmente tinha um caroço já. Há algum tempo eu havia percebido esse caroço, mas nunca me preocupei com isso. Eu achei que era um cisto sebáceo, porque há muitos anos atrás já tirei um, inclusive. Então, meu testemunho é de gratidão a Deus. E por que estou resolvendo relatar isso, além de testemunhar? O carcinoma papilífero, ele não é um câncer agressivo. O índice de cura, pelo que eu pesquisei, é de mais de 90%. Então, tudo que eu pude enquanto eu tive a notícia, eu fui pesquisando. Fui no YouTube e tinha alguns relatos sobre pessoas, mas todos os vídeos que eu vi eram de mulher. É mais comum, aparentemente, de mulher. Eu não vi nenhum homem, pelo menos não encontrei um homem falando sobre. Então, por isso que eu quero relatar o que vem acontecendo de lá para cá. Tá ok? Então, nesse vídeo, eu gostaria de louvar a Deus. A Bíblia diz, lá em 1 Tessalonicenses 5, 18, 17, 18. Estou meio confuso que eu fiz a cirurgia há 4 dias atrás. Estou cansado, mais cansado do que estava. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Então, mesmo aquilo que a gente não compreende, a gente agradece a Deus, porque Ele sabe como tratar, restaurar, fortalecer, livrar, salvar, restaurar. Efésios 3:20, esse eu sei que eu estou certo na referência. Aquele que é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Quanto mais nós temos de Deus, mais Ele vai se revelar a nós. Então, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem me ajudado até aqui. Obrigado porque tem ajudado a minha família. Obrigado porque tem dado forças à minha esposa para suportar isso. Então, louvado seja o nome do Senhor. Os outros vídeos eu comento um pouco mais sobre o processo subsequente. Como eu disse, esse é para agradecer a Deus. Para dizer o que houve, como houve. Uma confusão de uma pessoa com o mesmo nome, no mesmo local, no mesmo horário. E o exame que foi feito era dele, era para ele, mas foi feito em mim. E graças a Deus que aquele médico, na hora, ele não fez o exame, porque eu estava insistindo somente do abdômen. Ele seguiu o protocolo. Às vezes o protocolo, o procedimento que a gente reclama tanto, é aquilo que Deus está usando para nos revelar algo. Deixe Deus revelar aquilo que Ele tem para você, ok? Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Até mais. Acompanhe os próximos vídeos aí, ok? Deus te abençoe em nome de Jesus.